Boa noite. Cá estamos para mais uma noite, então, para continuarmos aqui na nossa aventura pelos eventos finais. E hoje temos, então, um tema um pouco estranho, ok? Não é todos os dias que se fala numa igreja sobre este tema. No entanto, eu considero que este é um dos temas mais importantes desta noite. Porque eu penso que muitas vezes nós até conhecemos as profecias, mas acho que muitas vezes nós não damos a importância correta do tempo em que nós vivemos. Eu penso que nós não conseguimos compreender corretamente a altura na história em que nós vivemos e quão perto nós estamos de eventos que estão profetizados há milhares de anos na palavra de Deus, ok? Eu quero vos dizer que a mensagem de hoje, pelo menos uma parte dela, poderá ser um bocadinho difícil de acompanhar, está bem? Não sei o que é que acharam de ontem. Se ontem eu falei um bocadinho para os contadores, não é? E para os economistas. Hoje vou falar um bocadinho para os informáticos e para os programadores, está bem? Mas eu vou tentar falar de uma maneira acessível a toda a gente. Pode ser? Mas se houver algum pormenor que não entendam, pelo menos sigam o fio condutor para juntos chegarmos a uma conclusão, que essa é que é importante, está bem? Portanto, mais importante que o caminho que vamos percorrer ao longo destes próximos minutos é chegarmos ao fim e percebermos a importância que este tema tem para os dias de hoje. Pode ser? Sim? Ok. Nós já vimos muitas coisas, embora vamos para a mensagem 4. Nas 3 mensagens anteriores nós já vimos muita coisa. Já foi bastante informação, certo? Nós já vimos, por exemplo, que a Bíblia nos apresenta um confronto no futuro entre aquilo que a Bíblia chama do selo de Deus vivo, o sábado, e uma marca que vem em oposição, através de leis, que é o domingo. Nós vimos também que no passado isto já aconteceu. Lembram-se? Ou seja, quando vos disserem que a lei dominical é uma doutrina estranha dos adventistas do sétimo dia, a primeira coisa que nós devemos dizer é: isto já aconteceu. Não é nada novo. É apenas repetir aquilo que aconteceu no passado. E nem precisamos de justificar pela Bíblia, nem pelo Espírito de Profecia. Basta abrirmos os livros de história para mostrar que isto já aconteceu. Eu tenho uma tristeza grande de que as pessoas não conheçam a história. Porque eu acredito que se a maior parte dos cristãos conhecessem a história da igreja primitiva, a história do que aconteceu quando a igreja primitiva se juntou à igreja de Roma, conhecessem exatamente quais são as doutrinas que foram adulteradas, e eu tenho a certeza absoluta que muitos mais cristãos aceitariam os princípios da palavra de Deus e a sua lei. Por isso é que eu considero fundamental nós conhecermos a história. E nós vimos que no passado houve então estas 5 fases. Vimos que, ao contrário no passado, que os poderes eram o poder religioso de Roma e o poder civil da Europa, no futuro teremos na mesma o poder religioso de Roma, mas o poder civil dos Estados Unidos. Nós vimos então que a primeira lei dominical será o descanso ao dia domingo, o mundo parará um dia por semana, mas que isto não interferirá em quem quiser continuar a guardar a lei de Deus. Vimos, e eu vou fazer todos os dias esta pergunta, está bem? Que é para não esquecer. Vimos que vão ser usados 2 argumentos para esta lei. Quais são? Yes, muito bem. Argumentos morais, argumentos científicos. Vimos também que estes argumentos já estão a ser o quê?
propagados em todo o mundo pela comunicação social, pela mídia, certo? E isto é um cumprimento de uma profecia de Apocalipse 16, semelhantes às... Muito bem, estiveram atentos. Vimos também que a Bíblia fala então numa união mundial, não só religiosa, mas também civil, e que o passo a seguir, a resposta à crise, é o quê? Uma lei que irá obrigar todos a trabalhar também ao dia de sábado. Certo? Foi isso que nós vimos? E vimos também qual é o argumento que vai levar a esta lei. Lembram-se? Argumento financeiro. Muito bem. Então nós estamos prontos para entrar naquela que é a terceira lei dominical. Quando nós chegamos ao fim, e eu tenho a certeza que muitas vezes nunca pensaram que são 5 leis. Mas quando chegamos ao fim, todos vão dizer o seguinte: afinal, eu sabia que eram 5 leis. A terceira lei encontra-se em Apocalipse, no capítulo 13, e todas estão no capítulo 13, precisamente no versículo 17. Mas vamos começar a ler um pouquinho antes, no versículo 16, está bem? O versículo 16, como se lembram, fala então da segunda lei dominical, mas reparem na sequência dos textos. Diz o seguinte: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, portanto, versículo 16, Apocalipse 13, versículo 16, eu vou repetir: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, certo? Este sinal corresponde então a qual lei que nós já vimos? Segunda, certo? A primeira não é receber o sinal na mão direita nem na testa, pois não? A primeira não interfere no povo de Deus. A segunda é então receber esse sinal, certo? Foi o que nós vimos? Estão comigo, sim ou não? E qual é a consequência a seguir? Reparem. Qual é a consequência que vem logo a seguir? Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o seu número. Então, logo a seguir à segunda lei dominical, qual é, quando não resultar, qual é a lei que vem a seguir? Então, é a lei de comprar ou vender. Nós já pensámos bem o que é que isto significa? Alguém não poder comprar ou vender. Reparem, terceira lei, está em Apocalipse 13, 17. Isto significa o quê? Controlo total sobre as pessoas, sim ou não? Nunca na história isto aconteceu. Nunca na história conseguiu haver um domínio mundial que possa impedir um grupo específico de pessoas em todo o mundo de poder comprar ou vender. Isto nunca aconteceu. Agora a pergunta que eu vos quero dizer: o que é que isto significa para um cristão que quer continuar a guardar a lei de Deus? Se ele não pode comprar nem vender, como é que ele pode viver? Então vamos lá. Eu hoje, à tarde, depois de ter preparado, estar a rever esta mensagem, eu saí lá do quarto do meu hotel, fui até à rua, caminhei um pouco e fui ao mercado e comprei lá umas frutinhas, ok? Isso é o que normalmente as pessoas fazem. Se eu não puder comprar nem vender, posso ir ao supermercado lá comprar alguma coisa? Não. Posso ter uma empresa que produz alguma coisa e vendo para ganhar dinheiro? Não. Posso ter corrente elétrica do provedor de eletricidade? Não. Posso ter água da companhia das águas? Não. Posso ter internet?
Não. Posso ter um celular que funciona com chamadas? Não. Já pensamos nisto? Não poder comprar e vender não é só bens, é também serviços. Isto significa que estas pessoas vão ficar o quê? Totalmente isoladas da sociedade. Isto significa que elas vão ter que fazer o que os nossos antepassados faziam: sobreviver por elas próprias. Entendem qual foi o sinal da primeira lei dominical? Lembram-se qual foi? Que era a última oportunidade para quê? Para ir para locais onde possamos fazer o quê? Ter sustento próprio. Porque quando chegar a esta altura, será a única maneira que alguém que queira cumprir com a lei de Deus possa realmente sobreviver. Tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto, é uma nova lei, proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão os que têm o sinal da besta. Sabem que durante a maior parte da minha vida, eu ouvia pregadores falar sobre esta questão de não comprar e vender. Não é novo para vocês isto, pois não? No entanto, eu nunca fiquei convencido com esta profecia. Havia profecias, duas delas, uma vou falar mais à frente, talvez na sexta-feira, que nunca me convenceram. Esta era uma delas, nunca me convenci. Sabem porquê? Eu sou uma pessoa que precisa de entender as coisas, ok? Elas precisam fazer lógica para mim, e isto nunca fez lógica para mim. E porquê que nunca fez lógica para mim? Porque se eu pego numa nota de, não sei quantos reais, 100 reais, há notas de 100 reais, ok? Pego numa nota de 100 reais, vou ao mercado, compro o que eu quero, chego à caixa, entrego a nota de 100 reais e vou embora, o governo sabe que eu comprei aquilo? Não. Porquê que não sabe? Porque o dinheiro é anónimo. Sabiam disso? O dinheiro é anónimo. Então eu tenho um problema. Se o dinheiro é anónimo, como é que a autoridade central vai saber aquilo que eu faço? Sabem, eu fui empresário durante 25 anos. E aqui há alguns anos atrás veio uma pessoa lá à empresa, queria comprar um computador. E o funcionário que atendeu o cliente insistiu tanto com ele, que ele veio ao meu escritório falar comigo. O funcionário disse: olha, está ali um cliente, e ele diz que é teu amigo, e diz que quer comprar um computador, mas ele não quer nota fiscal. Porque não quer pagar o imposto. E eu lá me levantei, lá vim ao balcão, não é? E ele lá estava a insistir que não queria nota fiscal porque não queria pagar os impostos. E eu disse a ele: tenha paciência, mas nós aqui só vendemos com nota fiscal. Então ele disse o seguinte: mas não se preocupe, porque eu pago em... O que é que acham que ele disse? Dinheiro. Porquê que ele disse aquilo? O que ele me estava a propor era algo legal ou ilegal? Ilegal, certo? E ele está-me a propor-me: não se preocupe, porque eu vou pagar em dinheiro. Porquê é que ele teve essa afirmação? Porque ele estava-me a dizer assim: não te preocupes, que ninguém vai saber. Porquê? Porque o dinheiro é anónimo. Não se preocupem que eu não aceitei a proposta dele. No entanto, eu dou este exemplo porquê? Porque o dinheiro é anónimo. Então eu nunca fiquei convencido com esta profecia, porque eu sempre pensei assim: como é que o governo vai conseguir controlar aquilo que eu compro ou deixo de comprar?
Tem lógica ou não tem? Mas é por isso que é muito importante nós estarmos atentos ao que se passa à nossa volta. E é por isso que nós vamos falar de Bitcoin nos eventos finais. Agora os irmãos podem perguntar, mas porquê é que o Ruben vai falar deste assunto? Eu vou só explicar muito rapidamente. Eu fiz teologia recentemente, mas a minha vida profissional sempre foi ligada às tecnologias de informação, à informática. Aliás, eu estudei engenharia informática e eu sou programador desde os 10 anos de idade. Ok? Eu passei a maior parte da minha infância e da minha juventude a programar, que era a minha paixão, não é? Então, este background de programador e também o facto de eu ter tido várias classes de economia fez com que eu sempre me interessei pelo sistema financeiro. Notou-se ontem, não se notou? Porque eu sou investidor desde os meus 19 anos. Já lá vão alguns anos, não é? Já lá vão 26 anos. Bom, mas foi isso que me permitiu chegar agora, tenho 45 anos e posso me dedicar 100% ao ministério. Ok? Porque desde os 19 anos, todo o dinheiro extra que eu ganhei até hoje foi investido. Então reparem, eu como programador e investidor, e também como alguém que gosta de economia, quando eu ouvi a tecnologia que está por trás do Bitcoin, eu fiquei estupefacto. Porquê? Já vos vou explicar porquê. Porque a tecnologia que está por trás do Bitcoin, quando eu estudei engenharia informática, os professores diziam que era impossível de ser feito. É uma tecnologia tão inovadora que rompeu com tudo o que se achava que era possível fazer a nível de programação. E eu não vou estar aqui a dar uma aula de programação, como é óbvio, mas eu vou-vos dizer porque é que isto é uma revolução tão grande. Com certeza já ouviram falar da palavra Bitcoin, certo? E já ouviram dizer que é descentralizado, que é seguro, que é mais ou menos anónimo, que terá uma escassez de oferta limitada, que é divisível em partes infinitas, permite transações globais rápidas, com baixas taxas, com acesso aberto, com transparência e independência financeira. Bom, isto foi eu que perguntei ao chat quais são as vantagens de Bitcoin, ao chat GPT, ok? Isto é a lista que ele me deu. Já ouviram falar destas coisas? Não é novidade, certo? Muito bem. Mas vamos definir exatamente o que é Bitcoin. Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada de código aberto para transações financeiras ponto a ponto sem intermediários. É algo que permite enviar entre duas pessoas sem ter necessidade de um banco ou qualquer outro intermediário. Ok? Até aqui. Está bom? Sim? Muito bem. Bitcoin é considerada a primeira moeda digital mundial descentralizada, constituída em um sistema económico alternativo e responsável pelo ressurgimento do sistema bancário livre. As transações financeiras sem intermediários são verificadas por todos os usuários ou nós da rede, sendo gravadas em um tipo de banco de dados distribuído chamado de blockchain. Ok. Primeira pergunta. Está aqui alguém que já ouviu falar na palavra blockchain? Sim? Ok, alguns. Muito bem. Os que não ouviram falar, blockchain é a tecnologia que faz o Bitcoin funcionar. Perceberam? Mas ela não serve só para o Bitcoin. Ela serve para muitas outras coisas. Até aqui, estamos juntos? Sim? Certo? Ok, vamos avançar. Para tentar vos explicar o que é isto, eu vou dar um exemplo, está bem? Quando eu nasci, lembram-se quando eu nasci, que não havia o quê? Não havia celulares, não havia internet, não havia computadores pessoais. Quando alguém ia a uma empresa e era preciso consultar a conta do cliente, o que é que se tinha que fazer? Lembram-se disto?
Havia lá um arquivo grande com as iniciais e chegava lá o cliente chamado Ruben Fernandes, não é? E eles tinham que ir à gaveta com a letra R, tinham de abrir, procurar, tirar a minha ficha e ver a minha conta de cliente. Lembram-se disso? Era assim ou não era, os mais velhos? Era assim, era. Porquê? Porque ainda não haviam? Vamos lá então. Computadores, claro. Então era analógico, eram folhas de papel escritas à mão e ali estava o ficheiro com a base de dados. Diz-se base de dados aqui no Brasil? Sim. Ok, base de dados. No entanto, inventaram computadores. E a minha pergunta para vocês é: onde está agora as bases de dados das empresas, por exemplo? Onde é que elas estão? Já não estão lá num armário de ficheiros de papel, pois não? Estão num servidor, algures, conectado à internet. Isto permite coisas fantásticas. Permite um vendedor, por exemplo, estar na rua e conseguir emitir uma fatura, consultar a conta do cliente, permite ao cliente no seu celular fazer uma encomenda que é processada automaticamente no computador. Certo? É uma inovação interessante, sim ou não? Ok. No entanto, existe um grave problema com este tipo de base de dados. Sabem qual é? Ela é vulnerável. O que é que acontece se algum funcionário mal intencionado lá na empresa onde está o servidor for lá diretamente à base de dados e mexer lá nos numerozinhos da base de dados? O que é que acontece? Problemas, não é? Ou então, se existe uma catástrofe e é destruído aquele servidor e perde-se a informação. É um problema, não é? Então, os programadores sonhavam com uma coisa que era impossível: ter uma base de dados distribuída. O que é isso? É uma base de dados que não está num sítio específico, mas está distribuída por muitos locais que participam na rede, e assim, se algum deles for comprometido, não se perde nada. Porque a informação está nos outros sítios todos. Acham que é uma boa ideia? Sim ou não? Sim? Ok. Só que havia um problema. A teoria dizia que era impossível garantir que todos os pontos teriam exatamente a mesma informação. Tá? Perceberam qual era o problema? Porque se chegasse a informação a um, não conseguíamos garantir que a mesma informação chegava a todos ao mesmo tempo e que todos estavam iguais. Esse era o grande problema. Bom, alguém que ninguém sabe quem é, há cerca de 13, 14 anos atrás, resolveu esse problema ao criar uma tecnologia chamada de blockchain. A blockchain é literalmente isso. É um tipo de base de dados distribuída que guarda um registro de transações permanente e inviolável. Sabem o que é que isso quer dizer? Não pode ser adulterado. Não importa onde esteja, uma blockchain não pode ser mudada. Isto é bom ou não? Parece uma boa ideia? Sim, é uma boa ideia. É muito mais seguro do que as bases de dados atuais, que guardam um registro de transações que permanece inviolável. Toda a vez que um bloco é concluído, um novo é gerado. Os blocos da blockchain, que são ligados uns aos outros por uma cadeia, onde cada bloco contém a referência para o bloco anterior. A blockchain é vista como a principal inovação tecnológica do Bitcoin, visto que é a prova de todas as transações na rede. Seu projeto original tem servido de inspiração para um surgimento de novas criptomoedas e de bancos de dados distribuídos. Ora, é neste momento aqui que nós paramos de falar do Bitcoin, está bem? Vamos pôr o Bitcoin agora de lado e vamos nos concentrar em quê? Na tecnologia por trás do Bitcoin, que se chama blockchain. Muito bem. Agora, eu quero-vos dizer,
Para já, isto parece-vos, à primeira vista, uma boa ou uma má evolução? Boa. Eu também acho que sim. Isto permite termos dados seguros, isto permite termos dados invioláveis e permite termos confiança no sistema. Aliás, a primeira experiência de uma blockchain, que é o Bitcoin, está a funcionar, se eu não me engano, há 14 anos, sem uma única falha até hoje. Isto é a prova que é uma boa tecnologia, certo? Muito bem. As principais características da blockchain é que permite fazer algo descentralizado, ou seja, não dependente de uma entidade intermediária, é seguro, é transparente, permite verificar, é auditável, é eficiente, permite a redução dos custos, aumenta a confiança, a integridade e há uma melhoria na gestão de dados. Ora, eu queria vos dizer que, de facto, quando eu estudei o código da blockchain, eu fiquei com um programador maravilhado. É provavelmente uma invenção tão grande como a própria internet. No entanto, esta tecnologia permite muitas outras coisas. E há muitos projetos ao redor do mundo que podem usar esta tecnologia, porque tem uma característica única, é que tem o potencial para a inovação. Pode-se programar em cima da blockchain aquilo que se quiser. Agora, a pergunta surge, o que é que eu tenho a ver com isto, não é? Porque é que estamos aqui, numa igreja, a falar deste assunto? Eu quero vos dizer que, ao redor do mundo inteiro, os governos olharam para esta tecnologia e perceberam que têm muito a ganhar com esta tecnologia. Esta natureza descentralizada e programável de blockchain há possibilidades de novas aplicações, de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. Então eles tiveram uma ideia, e a ideia chama-se CBDC. E eu prometo que é a última coisa complicada que eu vou falar hoje, está bem? Ainda estamos juntos aqui, sim ou não? Sim? Alguma dúvida até aqui? É uma boa tecnologia, permite muitas coisas, mas também permite a criação de uma CBDC. E agora vem a pergunta, o que é uma CBDC? Uma CBDC é uma moeda digital no Banco Central. É a forma digital ou eletrónica da moeda fiduciária estabelecida como dinheiro através da regulação de um governo, lei ou autoridade monetária. O atual conceito desta moeda foi diretamente inspirado, por quê? Pelo Bitcoin. Mas, ao contrário do Bitcoin, que é descentralizado, uma CBDC é o quê? Controlada, centralizado. Por quem? Pelo banco? Ora, a pergunta é, qual é a vantagem para um banco central de um país ter uma moeda digital na plataforma blockchain quando já se tem moedas digitais, certo? O dinheiro já é digital ou não? É um número numa conta num servidor ou não é? Sim. Mas isto abre uma nova possibilidade que não existe com o dinheiro que temos hoje. Qual é esta nova possibilidade? Lembram-se que a blockchain é o quê? Segura e imutável. Agora imaginem dinheiro que é seguro e imutável. Isto permite o quê? Vamos pôr a hipótese de que o real deixa de existir e só há o real digital na blockchain. Vamos imaginar este cenário? Sim? O que é que na prática muda? É impossível roubar dinheiro. Impossível. Não dá. É impossível fugir aos impostos. É impossível a autoridade central não saber onde está cada real em cada preciso momento. Perceberam?
E o que é que acham? Acham que é bom termos uma moeda que é 100% segura, impossível de ser roubada, impossível de ser usada indevidamente, impossível de ser apropriada e ainda por cima faz com que os impostos se paguem automaticamente, sendo impossível fugir aos impostos? Porque tudo pode ser programado nela? O que é que vocês acham? Boa ideia ou má ideia? Boa ideia, não é? E só temos que sacrificar uma coisinha tão pequenina. Sabem qual é? O dinheiro deixa de ser anónimo. Perceberam? É a única desvantagem. O dinheiro deixa de ser anónimo. Ou seja, o Banco Central consegue saber onde está cada real, com quem, em cada momento. E isso é preciso para ele não poder ser indevidamente usado. Perceberam? Estamos juntos? Sim? Ok. Então estamos prontos para a fase final. A principal diferença entre as CBDCs e as moedas virtuais são a sua emissão. Criptomoedas que, no momento, não são emitidas nem controladas por um governo, são descentralizadas. Obviamente, as moedas digitais dos bancos centrais são centralizadas no Banco Central do país, como o nome sugere. Ora, quando eu preguei esta mensagem pela primeira vez, há cerca de 1 ano e meio, havia 2 países no mundo que já tinham aprovado a CBDC. Ok? Passou 1 ano e meio e hoje já temos 44 países que já aprovaram a sua CBDC. Uma delas chama-se Brasil. Brasil é dos países mais... A China e o Brasil são dos países mais avançados no mundo em moeda central CBDC. Ok? Agora, vocês estão a perguntar, mas isso é bom, porque vamos ter dinheiro seguro, vamos ter realmente uma economia baseada num sistema financeiro completamente novo, não dependendo de terceiros e ainda por cima inviolável. É verdade que a Europa toda já aprovou o euro digital, baseado na tecnologia CBDC, não só já está há muito tempo no site da Comissão Europeia, mas também o Banco Central Europeu já tem tudo aprovado e tudo pronto para entrar em circulação. E aqui chama-se de Drex, ok? Este é o Banco Central do Brasil e lá está, é o real, a moeda brasileira oficial em formato digital. Tem o mesmo valor, a mesma aceitação do real tradicional, regulado pelo Banco Central e emitido somente na sua plataforma. Ora, eu uma vez estava a ver uma entrevista, estes são assuntos que me interessam, como já devem ter reparado, e cruzei-me com um senhor chamado Richard Werner. Ele é professor da Universidade de Winchester, lá no, penso que no Reino Unido, e ele é um autor em livros sobre dinheiro, finanças, muito conceituado, ok? E eu, ter uma pessoa destas a falar sobre este assunto, acho que é interessante ouvir o que ele tem para dizer, certo? E reparem o que é que ele disse numa entrevista à revista Fortune. Ele disse assim: a concentração adicional de poder nas mãos dos bancos centrais não é o único perigo representado pelas CBDCs. Sua maior atração para os planejadores centrais é que elas permitem a quê? Permitem serem programadas, criar regras de acordo com o que eles acharem. Perceberam? Sim? Em outras palavras, o controle sobre como um indivíduo é permitido usar a moeda. Perceberam? E podem estabelecer regras de como as pessoas podem usar a moeda. Por exemplo, o Ruben neste mês já gastou muitos pontos de carbono, por isso hoje não pode meter gasóleo no carro. Perceberam o que eu estou a dizer? Só estou a dar uma hipótese hipotética. O Ruben já viajou muito este mês, já gastou muitos créditos de carbono, por isso não vai poluir mais. Este mês não pode pôr mais combustível no carro. Isto chama-se o quê? Chama-se programar o dinheiro para funcionar de acordo com o quê? Com as regras do banco
Estou sozinho. De Banco Central. Muito bem. As CBDCs não são uma solução para um problema, mas a mais recente meta na luta de décadas pelos planejadores centrais por poder máximo, ao custo desnecessário de crises, inflação, deslocamento económico e desemprego. O que ele está a dizer é que, se o dinheiro deixa de ser anónimo, o Banco Central pode controlar o que alguém faz com o seu dinheiro. Faz sentido? Este homem aqui não é um homem religioso. Não é um homem que conhece as profecias. Mas pela sua experiência no mercado financeiro, ele sabe que isto, por trás, tem outros objetivos. E este é um dos senhores, na mesma entrevista, este é um dos senhores responsáveis pela implementação disto. Augustin Carstens é o diretor-geral do Banco de... como é que se diz em português? International Settlements. Bom, é o banco que está acima dos bancos centrais, que cria as regras de funcionamento para os bancos centrais e que faz os assentos de contas entre os bancos centrais, está bem? Ou seja, é alguém de muito importante no sistema financeiro. E reparem bem o que ele diz. Esta é a última citação de hoje. Uma diferença fundamental com a CBDC é que o Banco Central terá o quê? Atenção que este homem não está a denunciar nada. E ele é um dos apoiantes desta medida. E ele só está a dizer aquilo que vai acontecer. Terá controle absoluto sobre as regras e regulamentos que determinarão o uso desta obrigação financeira do Banco Central. Além disso, temos a tecnologia. Para quê? Impor isso. Perceberam porque é que estamos a falar deste assunto hoje? Nós demos esta volta toda grande a falar sobre estes assuntos todos. Perceberam porquê? Porque há uma profecia na Bíblia que diz que em determinada altura no futuro as pessoas serão impedidas de quê? Comprar e vender. E lembram-se que eu sempre tive um problema com esta profecia. Profecia que se encontra em Apocalipse 13, 17. Para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal. Eu sempre tive um problema com esta profecia. Porque eu sempre perguntei-me como é que o governo pode controlar aquilo que eu faço com o meu dinheiro. Se o dinheiro é anónimo. Eu quero vos dizer uma coisa que para mim é muito importante. Estão a ver um padrão comum nas várias noites que temos estado aqui? Há um padrão comum. Qual é? Tudo aquilo que é necessário para que estas profecias se cumpram já está a acontecer. Concordam comigo? Os argumentos para a primeira lei dominical, quais são? São argumentos de ordem científica, do ambiente e argumentos de ordem moral. Isto é uma realidade dos nossos dias, sim ou não? Sim. Os argumentos para a implementação de uma lei que obriga as pessoas a trabalhar ao sábado são argumentos financeiros. Vemos as finanças do mundo nessa direção, sim ou não? Sim. A tecnologia, como dizia lá o diretor do banco, que permite o controlo do que cada um faz com o seu dinheiro, já existe. Há 15 anos atrás, não existia a tecnologia para esta profecia se cumprir. E o objetivo da mensagem de hoje é só esta. E eu quero abrir aqui um parênteses, está bem? Nós não sabemos o futuro a 100%. Pode até ainda inventarem uma outra tecnologia para fazer isto, está bem? Eu não estou a dizer que é exatamente esta tecnologia que vai ser usada. O que eu estou a dizer é, esta profecia já se pode cumprir. E isto é algo que só se pode dizer agora. Não se podia dizer há 20 anos atrás.
Não se podia dizer há 50 anos atrás. E agora eu quero-vos fazer uma pergunta. E esta pergunta é muito séria. O que é que vocês acham? Está tudo pronto para os eventos finais? Sim ou não? Sim. Tudo está pronto. A tecnologia está pronta. Os argumentos estão em prática. E isto quer dizer, irmãos, que nós estamos a viver numa altura única na história da humanidade. Nós estamos a viver uma altura única na história da profecia. Nós temos estado a estudar Apocalipse capítulo 13. Mas sabem que há muitos anos que homens e mulheres estudam este livro. Que homens e mulheres acreditam que Cristo está para voltar. Mas o que eles não sabiam, e nós hoje sabemos, é que tudo está pronto para a vinda do Senhor e para o cumprimento das suas profecias. Mas eu quero fazer uma pergunta muito séria. E esta é muito séria. Será que nós estamos a aperceber-nos do que se passa à nossa volta? É muito séria esta pergunta, irmãos. Será que eu, que já ouvi tantas vezes falar das profecias, se calhar já li tantas vezes o capítulo 13 de Apocalipse, será que eu que me sento nestes bancos há tantos anos, será que eu estou a reparar naquilo que se passa à minha volta, no que se passa na sociedade lá fora, no que se passa nas notícias, no que se passa na tecnologia, e que tudo isto está relacionado com aquilo que a palavra do Senhor diz que vai acontecer? Ou será que eu estou a dormir e a viver como se nada se passasse? E a viver como se estes eventos ainda fossem acontecer em gerações muito futuras? Eu quero te dizer que o mundo que eu nasci era muito diferente do mundo de hoje. E eu não imagino mais 40 anos em cima deste mundo. Estão a perceber o que eu estou a dizer, não estão? Para mais olhando para o mundo à volta e vendo que tudo se está a encaminhar para uma nova ordem mundial, para um novo sistema financeiro, para uma nova ideia de como controlar os seres humanos neste mundo. A pergunta é: estou eu a perceber-me do que está a acontecer? Estou eu-me a preparar para o que vai acontecer? O Senhor diz-nos isto hoje, para que eu possa ter a noção de que é a altura de eu tomar a minha decisão. É a altura de eu olhar para a palavra de Deus, não como algo que eu acredito apenas intelectualmente, mas como algo que move a minha vida, que faz parte do meu ser. E eu tenho que ter a noção que a única solução para um cristão é entregar a sua vida completamente ao Senhor. Porque um cristão sozinho não tem hipótese nenhuma. A única solução para um cristão é: Senhor, a minha vida é tua. Decide tu qual é o meu futuro. Decide tu o que eu devo fazer. Decide tu onde eu devo andar. Porque eu sei que para ti, passado, presente e o futuro são a mesma coisa. E por isso é em ti que eu devo confiar. Amém? Que possamos confiar no Senhor. Amanhã nós vamos abordar um tema que é muito importante, que é: o que é que vai acontecer ao povo de Deus durante estes eventos? Nós vamos falar de um tema que com certeza já ouviram falar muitas vezes. E
É muito pequenino. Chama-se sacudidura. É o cumprimento final de uma antiga profecia lá no Velho Testamento. Amós 9, versículo 9. Vamos estudar este versículo e vamos ver o que é que vai acontecer ao povo de Deus e mais. Qual a dúvida que vai haver no povo de Deus que vai rasgar a meio o povo de Deus. Não percam a mensagem da manhã.